A faceta da obsessão, ela varia numa velocidade e diversidade enorme. Haja visto que cada caso é um caso e desbrava uma realidade da digital, da individualidade daquele ser que imbui daquela realidade. Em um trecho do livro Lei de Amor, psicografia de Chico Xavier, fala um pouquinho da experiência obsessional e coloca alguns questionamentos para ser respondido à luz da compreensão e ventilação do assunto. Daí que, quando se tem a questão da relação entre corrente mental e obsessão, a corrente mental, ela refere à obsessão. Porque o pensamento que tem velocidade acima da luz, ele está no alicerce desse movimentacional e essa corrente, ela faz um movimento e acaba que, pela própria natureza e característica que ela traga, e vibração, e direção, objetivo, ela sim tem uma força própria e um efeito que ocorre pela sua passagem. Na questão da gênese da obsessão, que passa pelo desafeto do pregresso, que volta no meu hoje, para que eu dessa vez tente ter uma resposta otimizada, fazer, enfim, algo de bom em relação a isso, importa considerar que o desafeto, a dificuldade relacionamental do ontem, ela volta. E não é um, dois, são vários desafetos que compete a mim lidar com isso na abertura, na disposição para me melhorar, na humildade, na abertura também para decodificar aquilo que acontece naquela relação e no esforço, na minha lapidação moral, na interação com o outro. E isso diz um pouquinho da questão de ser morno.
Haja visto que, se eu não sou nem má nem boa e fico no meio do termo, e quando se considera isso, há de se reportar a questão da maioria dos habitantes desse orbe, seja encarnado, desencarnado, que pululam nesse orbe, é uma realidade de um espírito que até não faz mal, mas deixa de fazer o bem que poderia. A questão da omissão, da evasão, prevalece na nossa realidade. Eu não faço mal, mas eu me omito, deserdo do bem que eu poderia fazer e cerro a minha possibilidade a isso. E por isso o mal acaba ocorrendo. Porque eu sou responsabilizada não só pelo mal que eu faça, mas pelo mal que advém do bem que eu, podendo, não fiz. Daí que, se eu desencarno numa condição mediana, assim, de mornidão, onde não há uma decisão bem forte, eu enquadraria na realidade de debitante, devedor em refazimento, e pelo aprendizado, pelo estudo, pelo serviço no bem, dou continuidade ao resgate do que foi acordado, do compromisso na retaguarda. Daí que isso diz de uma conjuntura de opção por um fraquejo na questão moral, e isso acaba que faz com que eu deixe na retaguarda uma série de compromissos de obra inacabada pelo bem que eu deixei de fazer. E isso é interessante porque passa pelo olho de ver e ouvido de ouvir, que é uma alusão que o Cristo faz de perceber a necessidade do outro e o que eu posso fazer na direção dele. E ter essa abertura para aproveitar o kairos, o momento. Porque o tempo, para mim, não é esse tempo do calendário, 11 de junho de 2024. É um tempo crístico, kairótico, dinâmico, que eu preciso adentrar para que eu consiga aproveitar isso com efetividade. E sair dessa arena menos devedora. Daí que se considera essa realidade aqui e o reencontro com o desafeto de ontem, como inimizade, uma antipatia, uma indisposição de ontem, isso ocorre
via de regra na realidade encarnada. Até porque é na carne que eu afiro valor. Junto àquele que houve acompliciamento no vício, na delinquência, junto àquele que prejudiquei. É na carne que é feita a aferição real do avanço, do que eu assimilei e daquilo que eu consigo transubstanciar em prática concreta de vida na direção do outro. Se considerar quem esteve no meu ontem e hoje volta e convive comigo, próximo, seja dentro de casa, seja um companheiro de profissão, de rua, vizinho, primo, avô, e por aí vai. E que houve uma adversão, uma combatência infeliz no pregresso que volta para minha arena, esse será aquele que aferirá meu aperfeiçoamento, forja nos metais ebulescentes minha energia moral. Haja visto que, se eu não suporto o permanente convívio desse outro, isso tem a ver com a energia, a volúpia, a força do mapa reencarnacional, da expiação, da prova regenerativa que eu trouxe ao reencarnar, que veio na minha bagagem, na minha malinha. Daí tem tanto a questão de acabar um aporte da minha realização, um guarda que policia meu impulso e um local de progresso que eu pedi para que fosse possível a mim realizar. Daí que aquilo que me desafia é o que me ajuda a avançar, a me melhorar. Esse trabalho, ele é sem plateia e é uma experiência silenciosa onde a renúncia é porta adentro, é fora o íntimo. E o que me exige é o que me adestra. E aí cabe a consideração de que, no meu testemunho,
O outro, antes um obsessor feroz, ele absorve aquela vibração e busca um caminho diferente, de libertação, de ascese. Daí a importância de um testemunho impactante no bem, que é o único capaz de realmente sinalizar o Cristo para o outro. É o que eu faço, é como eu vivo, e é como eu lido com o que chega até mim e deixo de rastro. Na questão de sessão de desobsessão, é importante, mas entra aí a questão do que foi falado. Precisa ser balizado, autentificado pelo desejo e ação real de reabilitação própria. Porque se não for assim, a frase comovedora, aconchegante, enternecedora, ela é uma areia movediça. E é como uma nota que chacoalha o sentimento, mas está sobre uma vasa do charco. Daí é sumamente importante perceber no processo obsessivo esse caminho que eu posso fazer e que passa, primeiramente, pelo combate da minha autoobsessão.